Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a ocasião. Eu sou a Mel Scare, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E conforme prometido, chega de boleação e vamos falar de filme agora. Nos 2 últimos vídeos eu não estava muito legal, vim conversar com você sobre as minhas questões. E hoje eu tô aqui então pra gente falar daquele super filme que, aliás, a gente já tava bem ansioso, pelo menos eu esperando, né? Que é o The Conjuring 3, The Devils Made Me Do It, ou em português, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, que foi lançado no Brasil no dia 3 de junho. Bom, eu fiquei pensando em como falar dessa maravilha de filme sem abordar os outros 2 primeiros. Como eu não falei dos outros 2 primeiros ainda aqui no canal, então eu pensei que no vídeo de hoje podia ser o seguinte. Eu vou dar uma faladinha sobre os 2 primeiros, só para refrescar nossa memória, e depois, por último, eu comento o lançamento, que é o 3, que está nas paradas de sucesso dos infernos, e afinal, Invocação do Mal 3 já está passando no cinema aí da tua cidade. Então, ainda dá tempo de assistir, pega tua máscara, pega teu álcool gel e vai pro cinema, que vale muito a pena. Bom, gente, e no final desse vídeo aqui eu vou falar pra vocês de qual dos 3 filmes que eu gostei mais, beleza? Vamos começar falando um pouquinho do talentoso diretor e roteirista malaio James Wan, que foi idealizador de outros filmes de terror como Jogos Mortais, Gritos Mortais, Sentença de Morte, Sobrenatural, Sobrenatural 2, Invocação do Mal 2, Velozes e Furiosos 7, Aquaman, Annabelle 1, Mortal Kombat de 2021, entre outros. Segundo o Box Office Mojo, todos os longas que ele dirigiu já arrecadaram 3,6 bilhões de dólares. Mas vocês já sabem, ou não sei, que quem dirigiu Invocação do Mal 3 não foi o James Wan, e sim o estadunidense Michael Chaves, que também foi o diretor de outro filme que faz parte da atmosfera da Invocação do Mal, que foi A Maldição da Chorona. Bom, galera, antes de continuar a falar aqui, eu queria pedir para vocês aquele fortalecimento de sempre, que é se inscrever aqui no meu canal, para eu continuar trazendo conteúdo para vocês curtirem esse vídeo se vocês estiverem curtindo, não curtir se vocês não estiverem curtindo, deixar nos comentários aquilo que vocês pensam e acham sobre esse filme que eu tô falando, e também compartilhar com o amigo, e também ativar aquele sininho das notificações, que daí toda vez que eu tiver vídeo vai aparecer para ti ali no teu telefone ou no teu computador, beleza? Gente, tá 6 graus e eu tô aqui gravando pra vocês. Bom, então antes da gente entrar nos filmes mesmo, eu quero discorrer um tantinho só com vocês sobre a história dos Warren. Ed Warren era um veterano da Segunda Guerra Mundial e um ex-policial que se tornou um demonologista autoproclamado após estudar o assunto por conta própria. A esposa dele, a Lorraine, afirmava ser uma clarividente e médium que era capaz de se comunicar com os demônios que o Ed descobria. Em 1952, o Ed e a Lorraine fundaram a Sociedade de Pesquisa Psíquica da Nova Inglaterra, que é o grupo de caça-fantasma mais famoso de lá. Eles rapidamente ganharam notoriedade como investigadores paranormais respeitados após a sua investigação inicial das assombrações em Amityville, que vocês devem conhecer. Seus 2 casos mais famosos, no entanto, foram fortemente popularizados pela franquia Conjuring, uma série de filmes que se concentra nas experiências do casal exorcizando demônios de famílias possuídas. Embora os filmes pareçam exagerados e impossíveis de acreditar, os Warren afirmam que todos os eventos descritos realmente aconteceram. Embora o Ed tenha morrido em 2006, a Lorraine foi consultora de todos os filmes e ela afirma não ter permitido que os diretores tirassem mais licença dramática ainda do que era necessário. Bom, então bora começar a falar dos filmes. Primeiro, então, o The Conjuring, que é o início de tudo, que foi dirigido pelo James Wan e é o primeiro filme do universo The Conjuring. It's your bedtime.
Em 1968, 3 jovens relatam ao casal Warren as suas experiências com uma boneca chamada Annabelle, a qual eles acreditavam estar assombrada por algo maligno. Esse era o início do filme, vocês se lembram? Estrelado por Vera Farmiga e Patrick Wilson, a produção fica centrada nos Warren, os 2 investigadores paranormais conhecidos, né? Que em 1971 foram chamados para atender um casal, o Roger e a Caroline Perron, que se mudaram para uma casa de campo em Hersheville, com as 5 filhas deles, a Andrea, a Nancy, a Christine, a Cindy e a April. Depois de uns dias que se passaram aí, as filhas do casal Perron começaram a ser meio que atormentadas por algo que ninguém sabia o que era. A mãe, preocupada com o estado das meninas, depois de assistir uma palestra dos Warren na TV, decide chamar eles para ajudar. Clap. I'm gonna get you now. Vocês lembram quem é? É a poderosíssima e maléfica bruxa Keka. Não, brincadeira, eu tô zoando. É a Bathsheba, vocês se lembram da tenebrosa? Bom, então, a Bathsheba Sherman, gente, ela existiu mesmo de verdade. Ao pesquisar a história da casa, o Ed e a Lorraine descobriram que a propriedade pertenceu a uma suposta bruxa chamada Bathsheba Sherman, que em 1692 sacrificou o filho dela com uma semaninha de idade e ofereceu para o diabo e se matou em 1863. Depois de amaldiçoar, claro, todos os que tentassem tomar as terras dela. A propriedade já teve mais de 80 hectares, mas desde então tem sido dividida em lotes menores. Eles encontraram relatos, inclusive, de numerosos assassinatos e suicídios em casas que já foram construídas ali sob a propriedade da Bathsheba. Embora a versão cinematográfica dos acontecimentos culmine com Ed realizando um exorcismo em vez de uma sessão, a Lorraine insiste que ela e o marido nunca tentariam fazer um, já que isso deve ser realizado só por padres católicos. Tem uma versão onde dizem que o marido, o Roger, expulsou os Warren preocupado com a estabilidade mental da esposa. Segundo Andrea, a segunda filha, no caso da família, eles continuaram morando na casa devido à instabilidade financeira que eles tinham e só puderam se mudar em 1980, quando os espíritos foram silenciados e as assombrações cessaram. Já o diretor, James Wan, preferiu dar um final um pouco diferente e mais confortante pra gente. O filme dele inspirou que a esposa Caroline se recupera e vive até o final da vida dela nessa casa aí. The Conjuring 2 também foi dirigido por James Wan, com roteiro de Carey Hayes, Chad Hayes, James Wan e David Leslie Johnson. Patrick Wilson e Vera Farmiga reprisam os seus papéis de Ed e Lorraine Warren como os investigadores paranormais. O casal então viaja para o Reino Unido para ajudar uma família, a família Hudson, que está passando por uma atividade poltergeist na casa deles, que fica em Enfield, no ano de 1977, inclusive o ano que eu nasci. O caso ficou conhecido como Poltergeist de Enfield e no Brasil ele se tornou a maior estreia de um filme de terror de todos os tempos. O filme começa com Ed e Lorraine Warren documentando uma casa em Amityville em 1976 para determinar se uma presença demoníaca foi realmente responsável por um jovem de 18 anos assassinar a sua família em 13 de novembro de 1974. Durante uma sessão espírita, a Lorraine revive os assassinatos e descobre uma figura de freira demoníaca. Vocês se lembram quem é a freira incorporada no capiroto? É a freira Vala. Um ano mais tarde, em 1977, a família Hudson começa a descobrir ocorrências estranhas dentro da casa deles, em Enfield, que fica no norte de Londres. A Jenny, que é a segunda mais velha de 4 filhos, ela sofre de sonambulismo e conversa em seus sonhos com uma entidade que insiste que a casa é dela. Eventualmente, todos os irmãos e a mãe testemunham eventos paranormais, eles conseguem ver as coisas que estão acontecendo e eles acabam indo procurar refúgio
sujo na casa dos vizinhos. A gente tem um outro espírito aqui que incorpora em Janet, que é o velho Bill, que foi um homem velho que viveu e morreu na casa e que quer reivindicar o seu território. Com a Janet mostrando cada vez mais sinais de possessão demoníaca, a história acaba atingindo os Warren, que são convidados para ajudar a igreja local na investigação. Honey, you're bleeding. What is happening? I had a premonition of your... A Lorraine, com medo da visão que ela teve da morte do Ed ao identificar o demônio Valak, ela reluta, mas concorda em viajar para Londres para enfrentar o demônio e ajudar a família. É aqui que a história difere do filme, já que não havia prática semelhante de exorcismo dos Warren. E nesse filme aqui, a Lorraine, ela praticamente exorcizou o demônio. Segundo relatos, Peggy Hudson, a mãe, viveu o resto da vida dela naquela casa e morreu em 2003 sentada na mesma cadeira em que o velho Wilkins tinha morrido 40 anos antes. O Ed acrescenta mais um item na coleção dele lá daquele quartinho amaldiçoado, que é o The Crooked Man, o Homem Torto, que foi interpretado por Javier Botet. Inclusive eu vou fazer uma errata aqui do vídeo anterior, o Malasanha 32, que eu chamei o cara de Bolé. Não é Bolé, é Botet. O Zotropo, que era do filho mais novo de Peggy, foi colocado bem próximo a uma caixinha de música da April, que é a filha mais nova dos Perro em Invocação do Mal. Por fim, eu que choro em alguns filmes de terror, me derreti toda com o casal então dançando Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, que aliás, vamos se combinar, que esse filme tem uma trilha sonora lindíssima. The Conjuring 3, The Devils Made Me Do It, ou Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. Esse 3 aqui, então, o James Wan merece ser exaltado como um dos principais cineastas de horror blockbuster moderno. Só que aqui, diferentemente dos outros filmes, ele foi dirigido por Michael Chaves, com o roteiro de David e Leslie Johnson, a partir do roteiro de Johnson McGodry e James Wan. O filme é uma continuação de The Conjuring de 2013, que é o primeiro, e de The Conjuring 2 de 2016. E a oitava sequência do universo Conjuring. Patrick Wilson e Vera Farmiga desempenharão aqui novamente o seu papel como os escritores e investigadores paranormais. O elenco inclui ainda Taryn Jarins, Julian Hillard, Sarah Catherine Hook, Charlene Amoya e Huari O'Connor. A trama resgata o Ed e a Lorraine para interpretar um dos casos reais mais conhecidos do casal, o julgamento de Ern Chain Johnson, o primeiro réu dos Estados Unidos a se defender da acusação de homicídio sob a alegação de possessão demoníaca. Para lidar com um caso delicado desse aí, a tradicional fórmula de casa assombrada dos antecessores é meia que deixada de lado, e o longa coloca os protagonistas em uma verdadeira investigação policial para tentar reunir evidências palpáveis que justifiquem o ato horrendo cometido por esse rapaz de 19 anos. É aqui que o filme começa a se destacar do restante da franquia. O casal conquista na química e também nos momentos de tensão, só que Invocação do Mal 3 deixa claro que o contato constante com o sobrenatural tá cobrando um preço bem salgado dos dois, especialmente da Lorraine, que consegue transitar entre os diferentes planos da realidade. Aqui os dois estão sob pressão inimaginável, lidar com o exorcismo que deu errado, encontrar formas de trabalhar mesmo sob o escrutínio do público e da imprensa. O desenvolvimento inicial de um terceiro filme, The Conjuring, começou em 2016. Embora Wan tinha declarado que não iria dirigir outro filme da franquia devido a alguns conflitos de agenda com outros projetos, o Safran confirmou que o próximo filme não seria um filme de Casa Mal Assombrada, e em junho de 2017 foi oficialmente anunciado que um terceiro filme estava em desenvolvimento, com David Leslie Johnson contratado para escrever o roteiro. Michael Chaves foi anunciado como diretor do filme, após dirigir anteriormente, como eu falei, A Maldição da Chorona. Originalmente programado para ser lançado em setembro de 2020, o filme foi adiado por causa da pandemia de Covid-19. Esse filme, então,
The Conjuring, The Devil Made Me Do It, foi lançado no Reino Unido em 26 de maio de 2021 pela Warner Bros. Pictures e New Line. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 4 de junho de 2021, também tendo um lançamento simultâneo de 1 mês de serviço de streaming da HBO Max. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. Para finalizar aqui, eu comentei no início do vídeo que eu ia dizer qual o meu filme favorito dos três. O meu filme favorito dos três é o The Conjuring 2, porque a freira é muito bizarra, existem mais 2 elementos aterrorizantes, que é o velho peão de Valak, que é o Bill Wilkins, além do objeto que carrega toda a energia do demônio em forma de homem torto assustador nos outros. Além disso, o casal Ed e Lorraine tinham um relacionamento tão lindo, eles demonstravam tanto amor, tanta cumplicidade, tanto carinho um pelo outro, que eu assim fiquei apaixonada pelo filme por causa disso também. Bom, e eu queria saber de tu aí, se tu já assistiu os três, qual tu assistiu o último, gostou, não gostou, qual que tu gostou mais? Então, um beijo pra vocês e até semana que vem, é nóis!